capítulo 1, do verso 1 até o verso 7. Diz assim a palavra do Senhor: Este é o princípio das boas novas a respeito de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Iniciou-se como o profeta Isaías escreveu: Envio meu mensageiro adiante de ti, e ele preparará teu caminho. Ele é uma voz que clama no deserto: Preparem o caminho para a vinda do Senhor, abram a estrada para ele. Esse mensageiro era João Batista. Ele apareceu no deserto, pregando o batismo como sinal de arrependimento para o perdão dos pecados. Gente de toda a Judéia, incluindo os moradores de Jerusalém, saía para ver e ouvir João. Quando confessavam seus pecados, eles batizavam no Rio de Jordão. João vestia roupas tecidas com pelos de camelo, usava um cinto de couro e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. João anunciava: Depois de mim virá alguém mais poderoso que eu, alguém tão superior que não sou digno de me abaixar e desamarrar as correias de suas sandálias. Até aqui a palavra do Senhor. Amém. Que o Senhor ouça e confirme as palavras da nossa irmã Ana. Irmãos, o verso 1 diz assim: Este é o princípio das boas novas a respeito de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Nós precisamos compreender, irmãos, que o Natal começa com o anúncio do Evangelho. O Evangelho que quer dizer boas novas, boas notícias. Mas este Evangelho também das boas novas e das boas notícias é o Evangelho do arrependimento. É o Evangelho da preparação do coração para receber o Salvador. A maioria das pessoas, quando pensam no Natal ou pensam na festa do Natal, normalmente podem lembrar lá de Belém da Judéia, onde Jesus nasceu. De repente lembra da manjedoura, lembra de Maria e José, que foram os pais aqui na terra, né, de Jesus. Pode lembrar das árvores enfeitadas, dos presentes e, por que não, de muita comida gostosa na noite do Natal. Porém, Marcos, ele não começa seu evangelho com nenhum desses elementos. Ele não fala de nenhuma dessas coisas. Ele não fala de enfeites, não fala de presentes, porque o seu propósito, o propósito de Marcos aqui, é mostrar que o Natal não começa num simples estábulo, nem também num presépio enfeitado com muitas luzes, mas o Natal começa no coração que se prepara para receber o Filho de Deus. Para Marcos, o Natal não começa com poesia, começa com uma proclamação. O Natal não começa com celebração, mas começa com arrependimento. O Natal não começa com festa, mas começa com o anúncio do Filho de Deus. Ele declara: Este é o princípio das boas novas. E por que boas novas? Porque o Natal é o início da boa notícia. E qual é a boa notícia que o Natal traz para nós? A boa notícia é Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Messias, o Salvador. E na mensagem de hoje, que tem como tema o verdadeiro começo do Natal, eu quero apresentar 3 verdades que nós podemos encontrar nesse texto de Marcos aqui, sobre o verdadeiro começo do Natal. A primeira verdade é que o Natal começa com uma boa notícia. É isso que diz o verso 1. Este é o princípio das boas novas a respeito de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ou seja, eu tenho uma boa notícia para vocês sobre Jesus Cristo, o Filho de Deus. O Natal é anúncio não apenas de celebração. O Evangelho não começa com o ser humano buscando Deus, mas com Deus se revelando ao ser humano. Natal é o início da boa notícia que mudou a história.
tal como a criação do mundo, que nós podemos considerar também o nascimento, uma revelação da expressão do ser de Deus. O Natal é a boa notícia do Deus que se fez homem, para revelar pessoalmente a boa notícia ao homem. O Natal é a boa notícia de Deus que se fez homem, para revelar pessoalmente a boa notícia ao homem. E qual é essa boa notícia? A boa notícia é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. E Marcos, ele não apresenta aqui um sistema de governo, mas ele apresenta um Salvador. Marcos não está trazendo uma filosofia, ele está trazendo o Filho de Deus. A essência do Natal, irmãos, é Cristo, não é a cultura. Porque enquanto a cultura está preocupada com a satisfação do coração do homem, em fazer com que o homem se sinta bem com as coisas, o Evangelho nos diz que a essência do Natal é o que veio do céu, não o que está em torno de nós. A essência do Natal é o que foi preparado para nós na eternidade, não o que nós conseguimos preparar aqui temporariamente, que dura um mês, quem sabe 15 dias. A boa notícia, que é Jesus, é para todos, porque Deus veio até nós. Ele não esperou que o homem subisse, ele desceu. Ele não esperou que o homem fosse perfeito para poder ter acesso a ele, não. Ele mesmo, sendo santo e perfeito, veio até nós pecadores. Ele mesmo abdicou da sua glória, se humilhou, se fez homem, para que nós pudéssemos vê-lo e reconhecê-lo como o Messias, o Salvador. A fé, irmãos, a fé cresce quando o coração entende que a salvação começou com Deus. A fé cresce quando o coração entende que sempre foi Deus que veio ao nosso encontro, que sempre foi pela graça e nunca por obras, nunca por merecimento próprio. E se confirma quando Deus envia o seu Filho do céu para fazer o que nós não poderíamos fazer. E se confirma quando Deus envia o seu Filho do céu para nos dar o que nós não poderíamos alcançar. Esta é a notícia do Evangelho, esta é a boa nova, esta é a boa notícia. Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Messias, o Salvador. O Natal começa quando reconhecemos que Jesus é a melhor notícia que o céu deu ao mundo. O Natal começa quando reconhecemos que Jesus é a melhor notícia que o céu deu ao mundo. A segunda verdade que esse texto nos mostra está dos versos 2 até o verso 4. A segunda verdade é que o Natal começa com o chamado de arrependimento. Vamos ler os versos 2 até o verso 4. Iniciou-se como o profeta Isaías escreveu: envio meu mensageiro diante de ti, e ele preparará teu caminho. Ele é uma voz que clama no deserto: preparem o caminho para a vinda do Senhor, abram a estrada para ele. Esse mensageiro era João Batista. Ele apareceu no deserto, pregando o batismo como sinal de arrependimento para o perdão dos pecados. Amém. Esse mensageiro era João Batista. Ele apareceu no deserto, pregando o batismo como sinal de arrependimento para o perdão dos pecados. Deus prepara o caminho antes de revelar o seu Filho. Deus prepara o caminho antes de enviar o seu Filho. E o verso 2, ele começa da seguinte forma, falando a seguinte frase: iniciou-se como o profeta Isaías escreveu. Ou seja, a profecia se cumpriu. Uma voz clamando no deserto. Um mensageiro foi enviado. Porém, esse mensageiro, que aqui no texto nós sabemos que é João Batista, ele não veio para atrair público, mas ele veio para alinhar corações. João Batista não veio para anunciar a si mesmo, nem para falar de si mesmo. João Batista, ele era a voz do deserto que clamava
preparem o caminho para a vinda do Senhor. E a mensagem de João era muito clara. A mensagem de João era uma mensagem de arrependimento. O Natal, ele não apenas celebra o nascimento de Jesus, mas ele é um chamado vivo para uma mudança de vida. Não há Natal, irmãos, sem uma verdadeira conversão. Não há Natal, não há como nós entendermos o significado, nem vivermos o Natal, que é um novo nascimento em Cristo, se nós não tomarmos uma decisão de mudar o sentido de nossas vidas, de deixarmos de olhar para nós mesmos e passarmos a olhar para Cristo, de ter Cristo como a primícia, como o principal de todas as coisas. Não há Natal se nós não nos arrependermos a cada instante de todos os nossos pecados e nos voltarmos para o Senhor. Pois o arrependimento abre espaço para Cristo entrar. Onde há arrependimento, há espaço para a graça. Onde há rendição, há restauração. Onde há quebrantamento, há lugar para o Salvador. E só assim, irmãos, quando nós nos arrependemos de quem nós somos, nós poderemos contemplar e poderemos experimentar a presença real de Deus, que se fez homem, nasceu para nos salvar. O Natal começa quando o coração deixa de resistir e começa a se render. O Natal começa quando o coração deixa de resistir e começa a se render. Mas há uma terceira verdade nesse texto. E a terceira verdade nós encontramos do verso 5 até o verso 7. A terceira verdade é que o Natal começa com uma preparação do coração. Diz assim o texto, diz assim a palavra de Deus: gente de toda a Judéia, incluindo os moradores de Jerusalém, saía para ver e ouvir João. Quando confessavam seus pecados, ele os batizava no Rio Jordão. João vestia roupas tecidas com pelos de camelo, usava um cinto de couro e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. João anunciava: depois de mim virá alguém mais poderoso que eu, alguém tão superior que não sou digno de me abaixar e desamarrar as correias de suas sandálias. Amém. Preparem o caminho para a vinda do Senhor. O que é que nós lemos aqui? Que o povo ia até João porque sentia sede espiritual. Irmãos, multidões saíram da cidade para o deserto ao encontro de João. O deserto onde João pregou era uma região isolada que ficava ao longo da costa oeste do Mar Morto. Isso eu não sei se os irmãos sabem, mas o Mar Morto tem é o mar que tem a água com a maior densidade de sal. Ou seja, quase não há vida no Mar Morto, a não ser hoje já se encontram, bactérias, fungos, e como hoje tem havido águas de outros rios têm chegado no Mar Morto, então hoje alguns locais do Mar Morto já se encontram alguns tipos de peixe, mas o Mar Morto é raro de ter vida ali. E água salgada não mata a sede de ninguém. Então, de maneira simbólica, o que é que o João estava dizendo? Ele estava dizendo para aquelas pessoas que a vida delas era como um deserto espiritual, era como um Mar Morto, não tinha vida. E muito pior do que um deserto geográfico, muito pior do que o Mar Morto, E aí então faz uma ligação de quando os seus antepassados andaram anos no deserto, vagaram 40 anos no deserto. João então clamou o povo a deixar o deserto espiritual para crer em Jesus e beber a água da vida. Quem tem sede de Deus não escolhe lugar.
escolhe a presença de Deus. Porque não é o local, irmãos, não é o local que mata a nossa sede espiritual, é quem nós buscamos. Não adianta nós virmos aqui para essa igreja e não buscarmos o Senhor, nós vamos sair sedentos da mesma forma que entramos. Não é o local que mata a tua sede, é quem você busca no local. Prepare um caminho. E o que é prepare um caminho? É nivelar o coração diante de Deus, é colocar o nosso coração diante de Deus, e para isso, montes de orgulho e egoísmo precisam ser rebaixados, vales de culpa precisam ser preenchidos, caminhos tortos precisam ser endireitados. Natal existe preparação interior. Quando João anuncia a vinda do Messias Salvador, ele está proclamando arrependimento. E é o que nós temos aqui de nivelar o nosso coração diante de Deus. É nos colocar na posição de um que precisa do Salvador, de um que precisa de Jesus Cristo. E então, João nos lembra que o Natal não é sobre nós, mas é sobre Jesus. O verso 7 diz: depois de mim virá alguém mais poderoso do que eu. Muitos irmãos, ou quem sabe a maioria dos homens agora nesse tempo, quando chega essa época do ano, estão preocupados: o que vou dar? O que vou receber? Queremos ser importantes, queremos ter importância. Mas irmãos, não é sobre mim, não é sobre você, não é sobre nós. Deus já nos deu o maior reconhecimento, já nos deu o presente mais importante que nós poderíamos ganhar. O que é que você quer mais? E o que é que nós estamos dando a Deus em reconhecimento de gratidão pelo que Ele nos deu? Ele nos deu Cristo, e juntamente com Ele a nossa salvação. João diminui para que Cristo apareça. A fé, ela floresce quando Cristo se torna o centro, quando Ele se torna o principal, a primícia da nossa vida. Eu cresço quando Cristo é maior do que eu. Não é isso que diz Paulo lá em Gálatas 2:20? Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Eu cresço quando eu diminuo e Cristo cresce em mim. O Natal começa a ter significado verdadeiro quando o coração decide dar lugar, decide dar espaço ao Rei que vem. O Natal começa a ter significado verdadeiro quando o coração decide dar espaço ao Rei que vem. E eu não vim nessa noite para demorar, eu vim para ser rápido. E concluindo a nossa mensagem, Marcos aqui nos mostra que o Natal não começa com árvores, mas com arrependimento. O Natal não começa com presentes, mas com preparação. O Natal não começa com enfeites, começa com o Evangelho. O Evangelho que anuncia as boas novas, a boa notícia, o Evangelho que anuncia Jesus Cristo. O Natal começa com uma boa notícia, a proclamação do Filho de Deus, Jesus Cristo, o Messias, o Salvador. O Natal começa com o nosso arrependimento, reconhecendo quem somos diante do Senhor e que nós precisamos de Deus, que nós necessitamos do Salvador Jesus Cristo. O Natal começa com a preparação do nosso coração, não para a festa, mas para pensarmos o que significa a vinda do Salvador para nossas vidas. Essa é a maior festa que nós temos que celebrar, é o que Cristo fez em nossas vidas. O Evangelho anuncia: prepare o caminho para a vinda do Senhor, abram a estrada para Ele. A voz chama. Esse mensageiro era João Batista. Ele apareceu no deserto pregando o batismo como sinal de arrependimento para o perdão dos pecados. E o coração responde. O verso 5 diz:
gente de toda a Judéia, incluindo os moradores de Jerusalém, saíam para ver e ouvir João. Quando confessavam seus pecados, ele os batizava no Rio Jordão. Amém. Hoje, queridos, a voz que clamava no deserto ainda clama hoje para preparar um lugar para Jesus no coração, na família, na igreja. Natal, queridos, não é só lembrar que Jesus veio, mas Natal também é responder ao chamado de Deus por meio de Cristo. Natal é você responder ao chamado de Deus, que Ele diz: endireite os seus caminhos, abandone os seus pecados, desça do seu trono de glória, desça do seu trono, do trono do seu próprio ego, para que Cristo ocupe o lugar principal da sua vida. Assim, o Natal deixa de ser apenas uma bonita festa de final do ano e se torna um sinal de que o Evangelho começou a transformar de fato a história e a minha e a sua vida. Quando o coração se abre, o Natal finalmente chega, não apenas no calendário, mas na nossa alma. Que o Senhor nos abençoe a sua igreja e nos leve a uma sincera reflexão do significado do nascimento de Cristo, e com isso possamos então experimentar uma verdadeira nova vida em Cristo. E ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo louvor para todos sempre. Amém. Vamos orar ao Senhor, curvar nossas cabeças. Eu quero pedir que o nosso irmão está nos visitando hoje.